Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e agora eu vou comentar os filmes e séries que eu assisti nas últimas semanas na Amazon Prime, na plataforma, e na Netflix. Começando por Netflix e começando por séries, eu vi muitas, acho que eu vi umas 8, né? A primeira, Amigas para Sempre. É uma série nova, tem uma temporada só, mas parece que vai continuar, né? Como terminou assim, as coisas não estão finalizadas e tal. É a história de duas amigas que têm um temperamento diferente, elas são fisicamente bem diferentes e elas têm a personalidade muito diferente, mas elas são muito amigas mesmo. Uma tem uma série de complicações com a mãe e tal, e se torna uma grande jornalista de sucesso. A outra, também é formada em jornalismo, mas ela faz mais um trabalho de bastidor, né? Enquanto a primeira, uma jornalista de sucesso, ela é apresentadora, tipo Oprah, sabe? Assim, super badalada. A outra faz trabalho de bastidor no jornalismo, a outra se casou, teve filho e tal. E essa primeira se manteve solteira e tal. Elas são bem diferentes, mas elas são muito amigas e a gente acompanha a vida delas em 3 linhas temporais. Neste aspecto, essa série lembra This Is Us. A gente acompanha seguidamente, paralelamente, 3 linhas temporais. A primeira, quando elas têm, acho que 14 anos, na década de 70. A segunda, quando elas têm uns 24 anos, mais ou menos, na década de 80. E depois 2003, quando elas já têm 40 e tantos anos. Então, paralelamente, todo capítulo tem um pouco desses 3 momentos na vida dela. E uma série montada assim, como essa, como diz Isa, só prova que spoiler, às vezes, resolve nada. Com séries assim, a gente acompanha o futuro, né? Por exemplo, 84 é futuro em relação à década de 70, assim como 2003 é futuro em relação aos 2 outros tempos passados. E ainda assim a gente tem interesse em assistir. Assim como diz Isa, também trata de problemas bem pessoais, relações bem humanas, personalidades bem humanas, pessoas que erram e que acertam. A outra série eu assisti para me divertir, que se chama Império da Ostentação. Também é uma temporada, acho que tem 8 episódios, acho que é uma minissérie, não vai ter mais. Império da Ostentação é sobre os podres de ricos asiáticos que moram nos Estados Unidos, é um reality. Então assim, fulano é da família do ramo do petróleo, não sei o que, o grande herdeiro. Então, assim, eu quero dar um presente pra fulana, porque é aniversário dela. Vou levá-la a um restaurante bem legal, que eu mais gosto. Aí viajam até Paris, né? A gente tava falando de Califórnia. Viajam até Paris e levam ela no restaurante. O que foi interessante ver essa série, perceber que não importa se as pessoas têm muito dinheiro, se têm pouco dinheiro, elas brigam pelo mesmo tipo de coisa, elas têm os mesmos tipos de desentendimentos, as mesmas picuinhas, as mesmas fragilidades. Então, os dramas humanos são sempre os mesmos, gente. Se você tem dinheiro ou não. Ter tanto dinheiro daquela forma torna tudo tão banal. Não estou falando apenas de futilidade. Futilidade é o que o outro acha em relação a quem tem. Mas assim, o que eles acham em relação ao que eles têm. Eles são até indiferentes, né? É estranho ter tanta gente com tanto dinheiro, lidando com esse dinheiro todo de maneira tão naturalizada, tão natural, enquanto tem tanta gente passando muita fome. Sei lá, eu não sei se o meu pensamento é de quem é pobre e não consigo conjugar essas coisas, mas enfim. Eu sabia que eu iria ver para me divertir, não invejo, não desejo nada daquilo, e foi diversão. Por Trás de Seus Olhos é uma série britânica com uma temporada, acho que tá fazendo um sucessinho aí, mas eu não gostei muito, assim. No começo eu pensei que eu ia curtir, porque a gente tá numa situação com a moça negra, ela encontra num bar, assim, um homem branco e tal, eles se beijam e tal. Depois, no dia seguinte, ela descobre que ele vai trabalhar lá com ela, ele é o novo psiquiatra lá da clínica onde ela é secretária. E aí ela também conhece a esposa dele, ela começa a se encontrar com a esposa, a criatura assim meio um pouco sinistra, meio misteriosa, a esposa dele.
e quer ser amiga dela, e ela acaba, assim, evoluindo num caso lá com o cara. E aí ela se envolve com esses dois. E aí acontecem as coisas estranhas, a esposa parece ter algum problema de saúde, ele é psiquiatra e tal, rolam umas coisas misteriosas ali. O que é chato, que eu não gostei, é que uma história que poderia até ser legal, ela descamba para uma coisa totalmente inverossímil, uma razão para que a esposa seja estranha, uma inverossimilhança assim total que não combina com esse tipo de filme. Não sei, eu não gostei. E aí tem gente que acha o final enigmático. Não achei nada enigmático. Para mim aquilo é claro como água, né? O que aconteceu no final, tal. Curti muito não. Como eu gosto muito de séries sobre comida, pratos, assisti Delícias de Forno da Nádia. Nádia é uma moça que mora na Inglaterra, né? Só que ela tem origem de Bangladesh. Eu já assisti uma outra série dela, não sei se eu comentei. E ela faz pratos assim pra família e tal, e ela só quis fazer de forno. E ela faz pratos muito práticos, assim, bem rápidos. Eu gostei bastante. Greenleaf. Agora eu não lembro se 2 ou 3 temporadas, né? Se não é uma série que você assiste rapidinho, não. Ela é uma série de negros, só de negros praticamente, americanos, e a família de... Eu ia falar de pastores, nem todos são pastores, mas pelo menos uns 3, 4 ali são. Então, assim, é um casal já de meia idade, com filhos adultos, netos, adolescentes e tal. São 2 filhas e um filho, noras, genros e tal. O senhor, o chefe da família, ele é pastor dessa igreja. Greenleaf é o nome da família. E começa com a volta de uma das filhas que tinha ido embora, havia, sei lá, 20 anos, e retorna. E a gente já logo percebe ali um conflito, um estranhamento entre ela e a mãe. Agora ela volta com a filha já jovem e tal. E aí ela, a princípio, voltou só pro enterro da irmã, mas depois ela vai ficando, vai descobrindo as razões da morte, ela vai investigando aqueles conflitos de família e tal. Gostei, eu gostei, mas eu acho que essa série tem muitas falhas, assim, falhas técnicas mesmo, né, assim, de descontinuidade. De repente, assim, um personagem some sem explicação. Depois, ela, em outra temporada, ele volta, ele aparece de novo, uma história assim meio mal explicada. Deu pra perceber que queriam fazer mais temporada, e aí, ao invés de fazer uma história, um enredo consistente, enxertaram coisa ali que não colou muito bem com a personalidade de alguns personagens. Então, de repente, assim, numa outra temporada, o personagem começou a ter uma atitude assim, nada a ver. Essas transições, assim, de uma nova história, né, ter um novo foco, um novo perfil de personagem, eu acho que essas transições não foram muito bem feitas, né? Mas, assim, isso é opinião de uma pessoa chata, que assiste muito. É como eu sou com livros. Como eu leio muito, eu acabo me apegando em coisas que talvez não seja problema para a maioria. Então, é o mesmo que eu falo em relação à série. Assim, eu gostei, recomendo? Recomendo. Mas tem esses detalhezinhos aí. Ginny e Georgia. Ginny é uma adolescente, 15 anos, e a mãe dela, super jovem, teve filha jovem, a mãe dela tem uns 30 anos. E aí elas se mudam muito, né? Faleceu o padrasto da Ginny, aí elas estão mudando de cidade. A Ginny é uma adolescente inteligente e tal, ela é mestiça, porque a mãe é branca, mas o pai é negro, tal. E o que me chamou a atenção nessa série, que me fez assistir, no trailer, mostra um trechinho dela na sala de aula, sendo um pouco menosprezada pelo professor, né? Ele achando que ela não vai conseguir acompanhar, que ela isso, que ela aquilo, porque, não sei se é porque estava chegando naquele momento, ou porque era negra, enfim. E aí ela dá uma resposta, assim, coloca ele no chinelo, e dá uma resposta assim, bem politizada sobre cor de pele. Enfim, eu vi aquele trecho e falei, vai ser muito legal. Aí comecei a assistir a série, mas assim, é mais série de adolescente mesmo, essas questões que me chamaram a atenção. No trailer, elas são pouco desenvolvidas. A mãe dela é super descolada, né, daquele tipo pra frentex e tal, ela tem vergonha da mãe, aquelas coisas, né? E pela primeira vez ela se sente enturmada na escola, com amigos e tal. Ela e a mãe estão sempre em conflito. Eu gostei, assim. Para o gênero, eu achei legal.
Outra série que eu assisti uma temporada também é Spin Out. É sobre patinação, né? Então aqui a gente tem um casal de patinadores, uma família de patinadoras, né? Ela, a irmã, a mãe, era patinadora, e ela, a moça principal, ela é bipolar, o que ela herdou da mãe também, essa bipolaridade. Então tem um relacionamento conturbado com a mãe e tem o parceiro dela, que ela começa a patinar com ele, e eles acabam tendo um trelelê e tal, então ela tem que superar alguns dramas, porque ela já caiu antes, aí ela começa a patinar em dupla com ele, e ela esconde que é bipolar, tem esses dramas todos. É uma série ok, previsível, e eu não vi enredo para tantos episódios. Eu acho que ela tem uns 10 episódios, né? Eu acho que ela terminou. Não é ruim, mas assim, não precisava ter tantos episódios para contar aquela história. Falei que eu sou chata. A outra série, Doces Magnólias. Uma temporada por enquanto, mas eu acho que vai ter continuação, porque as coisas não têm desfecho e tal. Muita coisa tá pela metade ainda. É a história de 3 amigas, em uma cidade pequena, e cada uma com história. Uma é divorciada, tem a filha, adolescente. A outra, advogada, mas nunca se casou tal, e agora tá querendo ter um filho. Aí aparece um casinho assim no passado. E a outra tá se separando, né? Começa com o divórcio dela, tem 3 filhos, tá se separando. E para começar uma nova vida. E as 3, muito amigas há muito tempo, resolvem abrir um spa e tal. E aí tem um pouco da vida de cada uma. Assim, é uma série assim, de rotina, de costume, não tem nada assim que prenda, né? E eu tenho percebido assim, que eu tô vendo essas séries americanas muito previsíveis que não tô gostando de mim vendo essas séries. Assim, nada de errado com as séries, o que tá de errado é comigo, né? Mas no fim desse vídeo eu comento mais, bora lá. Agora os filmes que eu vi na Netflix. Eu Me Importo, desse eu gostei bastante. É com aquela atriz de Orgulho e Preconceito, sabe? A irmã bonita da Elizabeth. Ela é muito pilantra. O trabalho dela é enganar velhinhos. Ela tem uma profissão que é de ser tutora de velhinhos que precisam de assistência. Uma pessoa idosa que está em situação um pouco vulnerável, não tem quem cuide, aí o Estado designa um tutor legal para acompanhar. E aí, o que que ela faz? Ela, na verdade, ela provoca, ela caça velhinhos vulneráveis, ela acaba se apossando dos bens dos velhinhos. Então, assim, ela não lida apenas com velhinhos sem família. Às vezes, tem família, só que a família não pode cuidar, então o Estado cuida. Ela tem um esquema ali que envolve médico para testar a vulnerabilidade do paciente. Ela tem todo um esquema montado. Então, ela tem uma empresa que cuida e se apropria dos bens. Até que ela vai tentar cooptar uma senhora que tem bastante grana, mora sozinha e tal, tá bem de saúde, muito obrigada, mas aí ela consegue lá o parecer médico dizendo que a senhorinha não está bem e tal. Só que ela se mete com uma pessoa que ela não deveria se meter. Ela se deu mal com essa senhora, mas a gente tá falando de um filme que é de pessoas mau caráteres. Ali não tem ninguém bonzinho, não tem ninguém inocente, todo mundo ali é pilantra. E ela vai dando as reviravoltas dela. Então, assim, tem o fim que eu não curti tanto. Eu achei que, assim, tava indo tudo muito bem, mas aí no fim o diretor quis uma pitada de moralidade com aquele desfecho e aí eu acho que destoou um pouquinho, mas assim, nada que desabone também. Outro filme, A Escavação, com base na história real do período, acho que depois da Primeira Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra. Uma viúva, ela tem uma propriedade e contrata um especialista para escavar lá o terreno, porque ela acha que tem alguma coisa, e realmente lá tem os destroços de uma embarcação e tal. Aí depois o Museu Britânico já quer tomar conta, né? Tipo assim, ser o responsável pela escavação. E essa pessoa, esse senhor que estava escavando, ele foi colocado de escanteio, né? Então, toda a questão do filme é a discussão sobre o reconhecimento desse senhor que descobriu a embarcação, mas não teve reconhecimento. Os 7 de Chicago, aqui também com base em fato verídico. Esses 7 de Chicago são 7 pessoas que são julgadas, na verdade são 8, tem um outro lá por engano, são julgadas por terem feito um manifesto durante a década de
finzinho da década de 60, contra a guerra do Vietnã. E isso aconteceu de fato, teve um protesto e aí teve aquele enfrentamento com a polícia e tal, e eles foram julgados. E o juiz do caso, uma pessoa totalmente inapta, incompetente para lidar com a situação. Toda a história sobre esse julgamento, e a gente vai tendo flashbacks sobre o que realmente aconteceu, né, lá durante a manifestação. Tem passagens muito engraçadas, personagens muito engraçados. Aquele ator que fez o Borat, ele tá nesse filme e acho que os pontos altos desse filme são as intervenções dele, assim. É um filme bem bacana. Na Amazon eu vi uma série que se chama... Uma minissérie, são acho que 3 episódios. Gunpowder, que é pólvora, né? A gente tá falando aqui da Inglaterra do século, acho que 17, com o reinado de James. James, ele era protestante e era muito intolerante em relação aos católicos. Então, havia uma perseguição aos católicos, tem caça às bruxas, aí os católicos vão pedir ajuda para o governo, para o rei espanhol, que também é católico, busca de proteção, enfim, ali uma situação de caça às bruxas. Gostei médio, assim, nada de mais, nada de menos. Filme Duas Rainhas. Que são essas duas rainhas? Elizabeth da Inglaterra e a Mary Stuart da Escócia. Não faz muito tempo que eu vi uma série na Amazon mesmo sobre essas duas. E é exatamente a mesma história, assim, com o mesmo recorte histórico. Só que, é claro, a outra série é com mais detalhe. Aqui tem só alguns viés, alguns posicionamentos diferentes, mas a história tá toda a mesma. Também é uma história baseada em fatos reais. Então, o que acontece? Mary Stuart, ela era a rainha consorte da França, o rei francês morreu, ela ainda bem jovem, menos de 20 anos, se torna viúva, volta para Escócia, para ali para a região. Ela se torna uma ameaça para Elizabeth, né, que ela tá ali na linha de sucessão. Ela se casa, aí o marido acaba sendo morto no acidente. Ela tem o filho, né, o James, aliás, esse James é o rei aqui da Gunpowder, né, da série. Ela e Elizabeth, elas têm uma relação, assim, de parentesco, mas também de concorrência. Agora, um documentário bem curto, As Escolas que Acorrentam Garotos. É um documentário feito no Sudão, né? Acho que foi filmado, assim, pela família dos acorrentados. Então, os garotos, eles são acorrentados. Eles são castigados severamente com chicote, com vara, sabe? É um horror, assim, parece um regime de escravidão. E a gente está falando de uma escola. É uma escola que também ensina religião, porque aqui a gente está falando de um país, acho que a religião é a islâmica. Então, eles levam muito a sério essa questão, né? Religiosa e mistura com a educação, não é um país laico. E aí tem esses castigos, essas punições. É um documentário bem curto, incomoda ver, sabe? E o último filme, Colette. Colette é sobre a escritora francesa do finzinho do século XIX, começo do século XX. Ela era casada, ela que era autora dos livros do marido. Então o marido ficou muito famoso, porque a mulher naquela época não tinha muita vez. Só que quem era autora era ela. Ela criou a personagem Claudine, que foi uma personagem maior que a obra. Sabe quando pula da obra, vira marca? Essa Claudine foi encenada pela própria Colette, né? Em teatro e tal. E a Colette, ela tinha uma relação extraconjugal com outra mulher. E o marido também tinha uma relação extraconjugal com essa mesma mulher, que era casada também. Então, assim, o marido viajava, ela se alternava em receber a hora a Colette, a hora o marido da Colette. Então, assim, é uma situação até curiosa. A Colette depois se envolveu com uma outra mulher que se vestia como um homem. E depois também, com o desenrolar da história, ela acaba se tornando escritora mesmo, né? Ela sai das sombras do marido e tal, tudo com base em fatos reais. A Colette realmente fez isso, inclusive no final do filme aparecem cenas reais da Colette, dessa namorada aí dela, que se vestia como um homem e tal. Depois que ela se assumiu como escritora e tal, que ela escreve o livro A Vagabunda, que eu já li há muito tempo, já me pediram para fazer resenha sobre ele, mas eu teria que reler. Então foi tudo isso que eu assisti, não é pouca coisa. Qual é o meu descontentamento? Meu descontentamento é que eu tô vendo coisas repetitivas, previsíveis, e eu não tô gostando. Eu tentei me lembrar de mim, né? Qual era o meu critério antes? Para além de filmes e séries históricas, o que eu gosto? Eu lembrei que antes
eu tinha um critério que era assistir produções não americanas, dar preferência por produções não americanas. As americanas são muito previsíveis, eu acho muito repetitiva. Então, assim, me indiquem séries não americanas. Eu prefiro, primeiro, para conhecer um pouco da cultura dos outros países, e depois para sair dessa monotonia, dessa repetição. É claro, não vou deixar de assistir produção americana, mas vai ser exceção, só se me interessar bastante. Então, me indiquem produções não americanas, não importa o país, eu vou me interessar. Muito obrigada por assistir. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever neste canal, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.